Situada no alto dos Andes, Machu Picchu sempre foi considerada um local com todos os seus segredos bem guardados. Machu Picchu, outrora uma vasta cidade cerimonial erguida no alto dos Andes, agora teve suas descobertas por arqueólogos que revelaram algo totalmente inesperado. Enterrada nas profundezas da montanha, esta descoberta oculta deixou até os especialistas mais experientes perplexos, deixando o mundo sem palavras e questionando o que mais a antiga cidadela ainda pode esconder. As autoridades permanecem em silêncio, os pesquisadores cautelosos, e cada novo detalhe levanta mais perguntas do que respostas. Poderia esta ser a chave para entender por que os Incas construíram sua cidade nas nuvens? O que está acontecendo sob Machu Picchu pode mudar a forma como vemos um dos maiores mistérios da Terra. A cidade nas nuvens, no alto dos Andes peruanos, onde as nuvens flutuam sobre picos verdes e recortados, é uma cidade que não deveria existir. Machu Picchu, uma antiga cidadela equilibrada na crista de uma montanha, já foi chamada de muitas coisas: a cidade perdida dos Incas, um retiro real, até mesmo um observatório sagrado. No entanto, por mais de um século, desde sua redescoberta, uma pergunta permanece sem resposta: o que se esconde sob ela? Tudo começou em 1911, quando o explorador Hiram Bingham, guiado por agricultores locais, deparou-se com terraços cobertos de musgo e muros de pedra em ruínas soterrados sob a densa selva. Ele pensou ter encontrado Vilcabamba, o último refúgio dos reis Incas. O que ele de fato encontrou foi muito mais estranho. O local estava intocado pelos conquistadores espanhóis. Sua arquitetura era incrivelmente precisa, e seu propósito ainda era desconhecido. Mas mesmo assim, algo naquele lugar parecia inacabado. Os Incas não construíam ao acaso. Cada parede, cada terraço, cada porta se alinhava com eventos celestes ou veios geológicos na Terra. Seus templos eram esculpidos diretamente na rocha viva, polidos para refletir o sol. As pedras encaixavam-se tão perfeitamente que nem mesmo um fio de grama conseguia passar pelas frestas. Mas por baixo de toda essa perfeição, rumores persistiam entre os habitantes locais e os primeiros pesquisadores. Túneis, câmaras e portais selados esculpidos nas profundezas da própria montanha. Será que a verdadeira história de Machu Picchu está escondida no subsolo? Ao longo dos anos, essa ideia só ganhou força. Arqueólogos notaram estreitas frestas entre pedras maciças que pareciam não levar a lugar nenhum. Alguns terraços produziam ecos ocos quando tocados, como se a terra abaixo estivesse vazia. Havia até relatos de tênues correntes de ar que percorriam as frestas das paredes, sugerindo passagens secretas quase ao alcance. Os Incas nunca desperdiçavam esforços, observou um historiador. Se algo estava selado, era por um motivo. Durante décadas, a ideia de que Machu Picchu pudesse esconder mais do que os olhos podiam ver permaneceu pouco mais do que especulação. O sítio arqueológico era tratado como completo, uma obra-prima impecável congelada no tempo, com seus segredos aparentemente esgotados. Essa percepção começou a mudar com o advento do radar de penetração no solo, uma tecnologia que permitiu aos pesquisadores observar o subsolo sem perturbar uma única pedra. Quando os cientistas aplicaram essa tecnologia ao Templo do Sol, os resultados foram surpreendentes. Sob as fundações do templo, o radar revelou cavidades cuidadosamente esculpidas, câmaras com formas geométricas precisas que não poderiam ter se formado naturalmente. Uma câmara em particular atraiu intensa atenção. A estrutura assemelhava-se a uma pequena tumba com suas paredes repletas de nichos que sugeriam que ali poderiam ter contido oferendas, objetos sagrados ou até mesmo os restos mortais da elite Inca. A descoberta indicava que, mesmo em um sítio arqueológico há tanto tempo estudado e reverenciado, camadas de história ainda permaneciam ocultas, aguardando silenciosamente para serem compreendidas. Essa descoberta transformou completamente a perspectiva sobre Machu Picchu.
Se existiam câmaras sob o Templo do Sol, que outros segredos poderiam estar escondidos nas profundezas da montanha? Escaneamentos subsequentes revelaram uma série de vazios túneis estreitos e anomalias irregulares na rocha, padrões que não correspondiam a nenhuma lógica arquitetônica inca conhecida. Embora alguns arqueólogos alertassem que essas poderiam ser formações naturais como canais de drenagem ou fraturas na pedra, a precisão e a repetição de certos vazios sugeriam o contrário. Cada escaneamento aprofundava o mistério, insinuando uma complexa rede oculta que permanecera intocada por séculos, protegendo silenciosamente seu conteúdo do mundo exterior. Outros não tinham tanta certeza. Os incas eram mestres em ocultação. Eles escondiam túmulos reais em cavernas naturais, selavam santuários com portas esculpidas e enterravam oferendas destinadas a nunca mais serem vistas. Então, por que não aqui, em sua cidade mais sagrada? No início dos anos, 2000 rumores sobre uma porta selada perto do sítio arqueológico conhecido como Os Três Portais começaram a circular entre os pesquisadores. Alguns descartaram a ideia como um mito. Outros afirmaram tê-la visto pessoalmente uma parede lisa com um contorno retangular tênue, como uma entrada deliberadamente escondida à vista de todos. Não era apenas uma porta, era uma fronteira entre o que sabemos e o que os incas queriam que deixássemos intocado. Essa misteriosa passagem, ignorada por tanto tempo, logo se tornaria o centro de uma das descobertas mais controversas da arqueologia moderna. À medida que novas imagens de radar surgiam, o silêncio da montanha começou a falar, e o que revelou deixou até mesmo os especialistas perplexos. O que poderia estar escondido atrás das pedras de as camadas ocultas de Machu Picchu? Se Machu Picchu parece de outro mundo vista de cima, o que se encontra sob seus alicerces de pedra é ainda mais intrigante. Durante séculos, acreditou-se que a montanha abrigava mais do que terraços e templos. Os habitantes locais falavam de passagens que desapareciam na terra, de sons ocos que ecoavam do solo quando atingidos e de estranhas correntes de ar que subiam das fendas entre as pedras. A maioria dos arqueólogos descartava essas histórias como lendas, até que a tecnologia moderna começou a provar o contrário. Inicialmente, os levantamentos por radar eram apenas uma forma de mapear a estabilidade do solo, não de buscar segredos. Os pesquisadores queriam garantir que o sítio arqueológico não desabasse sob o próprio peso após anos de erosão e turismo. Mas ao fazerem isso, depararam-se com algo que mudou tudo. Sob algumas das estruturas mais icônicas, especialmente o Templo do Sol, o radar de penetração no solo revelou anomalias geométricas, câmaras, degraus e vazios que nenhuma formação natural conseguia explicar. As formas eram simétricas, deliberadas e consistentes com os padrões arquitetônicos incas. Esta não foi a primeira vez que alguém suspeitou da existência de túneis sob Machu Picchu. Mesmo os primeiros guias relataram nichos escondidos e corredores estreitos que terminavam abruptamente em paredes de pedra seladas. Alguns acreditavam que se tratavam de cômodos inacabados. Outros afirmavam que haviam sido bloqueados intencionalmente para proteger o que havia além. De qualquer forma, insinuavam que as ruínas visíveis eram apenas a ponta de um complexo muito maior. Uma cidade subterrânea, espelhada, construída diretamente no coração da montanha. Os incas eram conhecidos por integrar seus espaços sagrados com a natureza. As cavernas, em particular, possuíam um profundo significado espiritual. Eram vistas como portais para o submundo, lugares onde o divino encontrava o mortal. Os rituais mais poderosos aconteciam no subsolo, frequentemente perto de fontes de água ou fendas naturais. Em Machu Picchu, a disposição das construções parece seguir essa mesma lógica. O Templo do Sol fica diretamente acima do que os especialistas agora chamam de túmulo real, uma caverna esculpida em granito maciço com nichos ao longo da parede e vestígios de pigmentos antigos.
Essa conexão entre templo e túmulo sugere uma cosmologia vertical, o céu acima, a vida no meio e o mundo dos espíritos abaixo. Mas foram os dados de radar que reacenderam o debate sério. As varreduras não mostraram apenas cavidades, mas também padrões. Atrás de uma seção da cidadela, perto de uma estrutura chamada Três Portais, os engenheiros identificaram um vazio retangular com cerca de 2 metros de profundidade, conectado ao que parecia ser uma escadaria que descia ainda mais no subsolo. Sinais metálicos fracos, mas distintos, também foram detectados. Alguns disseram que poderiam ser depósitos minerais. Outros se perguntaram se seriam artefatos enterrados intencionalmente selados desde a época de... Isso era mais do que coincidência. A precisão da leitura sugeria um projeto não aleatoriedade. É como se a própria montanha fosse oca em algumas partes esculpida por mãos humanas, disse um pesquisador. É quase possível traçar os contornos de corredores e câmaras. Mesmo assim, apesar dessas descobertas, a área permaneceu fechada para escavações. O Ministério da Cultura do Peru acabou decidindo que os riscos potenciais de desestabilização de Machu Picchu superavam quaisquer possíveis ganhos com a escavação. Como explicou o Ministério na época, não podemos autorizar nenhuma intervenção que possa comprometer a integridade do sítio arqueológico. A decisão gerou controvérsia imediata. Pesquisadores e historiadores renomados expressaram seu descontentamento argumentando que a recusa em autorizar novas escavações não apenas sufocava a investigação científica, mas também negava ao mundo a oportunidade de descobrir informações históricas potencialmente transformadoras. O fascínio mundial pelo sítio arqueológico intensificou-se, alimentado pela percepção de que um capítulo significativo da história Inca permanecia oculto sob as antigas pedras. Se os Incas realmente construíram sob Machu Picchu, o que estariam escondendo? Alguns acreditam que poderia ser um túmulo real, possivelmente o local de descanso final de Pachacuti, o imperador a quem se atribui o projeto da cidadela. Outros argumentam que se trata de um local de armazenamento ritual, um santuário oculto para oferendas de ouro, prata e relíquias sagradas. Alguns até acreditam que possa conter documentos ou artefatos que expliquem como uma engenharia tão precisa foi possível no século XV sem ferramentas modernas. Cada teoria traz consigo seu próprio conjunto de perguntas, e nenhuma pode ser confirmada até que alguém abra esse espaço selado. Mas o que é certo é que Machu Picchu nunca foi apenas uma cidade. Era um monumento em camadas projetado para resistir ao tempo. Os Incas construíram para cima para alcançar os deuses, mas também construíram para baixo para honrar a terra. E em algum lugar entre esses dois mundos reside o segredo que manteve Machu Picchu em silêncio por séculos. Então todos os olhares se voltaram para o único lugar onde ninguém podia entrar, a misteriosa porta selada. O que se escondia por trás daquilo logo desencadearia uma das maiores controvérsias arqueológicas da era moderna, a Porta Proibida. Tudo começou com um tênue contorno em uma antiga parede de pedra, nada mais que uma depressão retangular, escondida à vista de todos. Mas, para a pequena equipe de exploradores que estudava o setor dos 3 portais de Machu Picchu, aquele contorno mudou tudo. Eles acreditavam que não se tratava apenas de decoração ou desgaste, mas sim de uma porta. Uma porta deliberadamente selada séculos atrás que levava a um lugar onde os Incas jamais pretenderam que alguém voltasse a ir. Em 2010, o engenheiro francês David Crespi caminhava perto dessa seção quando notou a forma estranha, quase perfeita, esculpida na parede. Era simétrica, rebaixada e cercada por pedras que pareciam diferentes das demais, como se tivessem sido cuidadosamente restauradas ou reforçadas. Ele tirou fotos, fez medições e as enviou ao explorador Thierry Jamin, um arqueólogo francês conhecido por seu trabalho na região de Cusco.
Jamie não demorou a perceber o que Crespi havia encontrado. "Isto não é apenas uma parede", disse ele em uma entrevista anos depois. "É uma entrada e alguém queria que ela permanecesse fechada." Em 2012, a equipe retornou com radar de penetração no solo e scanners eletromagnéticos. O que encontraram atrás daquela porta os chocou. O radar revelou cavidades vazios retangulares alinhados como câmaras com leituras compatíveis com escadas e corredores. Ainda mais intrigantes eram os sinais metálicos concentrados perto da maior cavidade. Os instrumentos detectaram superfícies refletoras enterradas profundamente agrupadas em padrões demasiado precisos para serem aleatórios. Era como se uma coleção de objetos, possivelmente de ouro, prata ou artefatos rituais, tivesse sido colocada ali intencionalmente. A notícia se espalhou rapidamente. Os meios de comunicação a chamaram de Porta Secreta de Machu Picchu. A especulação explodiu. Seria este o túmulo há muito perdido do imperador Pachacuti? Estaria o fundador do Império Inca repousando sob a própria cidade que criou? A simetria da planta. As inscrições metálicas, a entrada selada. Tudo apontava para algo extraordinário, mas nem todos compartilhavam do mesmo entusiasmo. O Ministério da Cultura do Peru interveio rapidamente, paralisando o projeto. As autoridades argumentaram que Machu Picchu era frágil demais para ser escavada. Uma perfuração mal feita poderia desestabilizar paredes ou terraços inteiros. A permissão para abrir a porta foi negada. Até hoje permanece selado. Essa decisão dividiu a comunidade arqueológica. Os defensores da preservação elogiaram a moderação. "O local é sagrado", disse um funcionário. "Não é uma mina para ser explorada." Mas outros ficaram frustrados. Eles acreditavam que os dados obtidos apenas com as tomografias não invasivas justificavam, no mínimo, uma abertura mínima para confirmar o que havia além. "A ciência não avança pelo medo", respondeu Jamin na época. "Ela avança pela descoberta." O fascínio do público só aumentou. Fotos do contorno retangular circularam online, alimentando debates intermináveis. Alguns chamaram isso de superstição, outros teorias da conspiração. Alguns até afirmaram que os incas o selaram para proteger a energia espiritual ou para esconder relíquias poderosas demais para serem perturbadas. No entanto, as análises não mentiram. O que quer que estivesse dentro daquela câmara ainda estava lá intocado por mais de 5 séculos. Mas é aqui que a história muda. Anos após a controvérsia inicial, pesquisadores independentes retornaram com equipamentos de escaneamento aprimorados. Utilizando radar de penetração no solo atualizado e mapeamento de resistividade, eles confirmaram resultados anteriores. Uma estrutura semelhante a uma escadaria descendo sob a suposta entrada e diversas anomalias densas compatíveis com objetos de metal ou cerâmica. Embora ninguém pudesse vê-las diretamente, as leituras eram inconfundíveis. "Há algo lá atrás", disse um geofísico. "E não é apenas rocha. O que essa porta proibida realmente guarda? Uma tumba, um tesouro ou algo completamente diferente?" Segundo a lenda, Machu Picchu não era apenas um retiro real. Era um santuário espiritual, uma ponte entre o mundo dos vivos e o dos deuses. Se isso for verdade, então esta porta poderia marcar a fronteira entre eles. O mistério permanece selado tanto literal quanto figurativamente. Mas cada nova varredura aproxima o mundo de uma resposta e da constatação de que Machu Picchu pode ainda estar escondendo o maior segredo do Império Inca. Cada nova varredura prometia respostas, mas em vez disso, revelava um mundo oculto sob o Templo do Sol. Contornos tênues de uma vasta câmara e anomalias metálicas sugeriam segredos há muito ocultos. A princípio, ninguém havia entrado. Mas quando os arqueólogos finalmente entraram, o que encontraram foi algo que superou qualquer imaginação. A revelação sob as pedras.
Quando as imagens de radar mais recentes foram divulgadas, até os céticos se calaram. Sob Machu Picchu, dentro daquela seção proibida e selada por séculos, cientistas encontraram algo que mal conseguiam explicar. O que esses arqueólogos acabaram de descobrir sob Machu Picchu deixou o mundo sem palavras. A princípio, os dados pareciam quase impossíveis. Utilizando radar multifrequencial e tomografia de muons, tecnologia sensível o suficiente para detectar vazios e mudanças de densidade em profundidades dentro de rochas sólidas, pesquisadores identificaram uma vasta câmara subterrânea escondida diretamente abaixo da suposta porta. Ao contrário das pequenas cavidades registradas anteriormente, esta se estendia por vários metros com simetria quase perfeita e uma estrutura escalonada que levava a uma câmara central. As imagens mostravam contornos nítidos, como se esculpidos por mãos deliberadas e não por erosão natural. E então veio o verdadeiro choque. Fracas assinaturas metálicas dispostas agrupadas e sobrepostas, refletindo padrões que lembravam fileiras de objetos colocados. Estavam uniformemente espaçadas em formação retangular e alinhadas em direção ao eixo central da câmara. As leituras metálicas eram muito densas para simples veios minerais. Eram artificiais. Um pesquisador comentou discretamente que parecia um tesouro. Os relatórios oficiais evitaram essa palavra. Chamaram-nas de anomalias de alta densidade, mas mesmo essa expressão tinha peso. Os especialistas compararam as leituras aos esconderijos de oferendas incas encontrados em Cusco e no Vale Sagrado, onde metais preciosos, vasos rituais e relíquias simbólicas eram enterrados como oferendas aos deuses. A diferença estava na escala. Nada desse tamanho jamais havia sido registrado dentro de Machu Picchu. "Isso é inacreditável", disse um geofísico durante uma coletiva de imprensa. A precisão, a profundidade, a disposição, tudo aponta para algo monumental. A localização da câmara aumentava o mistério. Ela ficava diretamente abaixo do Templo dos Três Portais, uma área já associada a alinhamentos celestiais e cerimônias reais. Na cosmologia inca, esse posicionamento não era aleatório. Era geometria sagrada. Tudo sobre a descoberta sugeria uma intenção. Um lugar projetado para conectar os céus acima, a cidade na superfície e o mundo dos mortos abaixo. Veículos de notícias do mundo todo repercutiram a história e logo imagens das varreduras de radar inundaram as redes sociais. A expressão Câmara Secreta sob Machu Picchu foi um dos assuntos mais comentados por dias. Para muitos, o mistério reacendeu uma antiga crença de que Machu Picchu não era apenas um retiro real, mas um cofre sagrado construído para abrigar os segredos mais preciosos do Império. Alguns teorizaram que poderia ser o local de descanso perdido do imperador Pachacuti, o governante visionário que ordenou a construção da cidadela no século XV. Outros foram além, sugerindo que a câmara continha relíquias de antes do próprio Império, Inca, artefatos, transmitidos por civilizações andinas ainda mais antigas. Apesar da crescente expectativa, o governo peruano manteve-se em silêncio. As licenças para escavação continuaram sendo negadas. As autoridades insistiram que a preservação deveria vir antes da exploração. Mas em conversas privadas, fontes internas admitiram que os dados eram demasiado convincentes para serem ignorados. "A Câmara existe", disse um funcionário da área cultural à imprensa local, "e é diferente de tudo o que já vimos." Arqueólogos de todo o mundo aguardavam a confirmação. Se as leituras metálicas se confirmassem como artefatos genuínos, poderia ser a maior descoberta inca intacta da história moderna. Mas até que alguém entrasse fisicamente na câmara, todas as conclusões permaneciam teorias. Ainda assim, uma coisa era certa. Machu Picchu deixou de ser um mistério congelado no tempo. Estava viva novamente, falando, revelando, desafiando tudo o que pensávamos saber sobre o mundo inca. As imagens sugerem algo extraordinário.
mas a verdade permanece aprisionada por trás daquelas pedras ancestrais. O mundo reage. No momento em que a notícia da Câmara Secreta se espalhou, o silêncio sereno de Machu Picchu foi substituído pelo burburinho da fascinação global. Da noite para o dia, a antiga cidadela deixou de ser apenas um destino turístico. Foi o centro de uma das descobertas mais debatidas da década. As manchetes pareciam roteiros de filme. Câmara Secreta sob Machu Picchu, confirmada por radar. E será este o túmulo perdido do imperador Inca? Todos queriam respostas, mas ninguém conseguia chegar perto o suficiente para vê-las. Os círculos arqueológicos estavam divididos ao meio. Um lado comemorou a descoberta como uma oportunidade única na vida para reescrever a história. O outro alertou que tocar em uma única pedra poderia causar danos irreversíveis. Os incas projetaram suas cidades para durar séculos, disse um especialista em preservação. Perturbar o que está abaixo da superfície poderia desfazer o que sobreviveu por 500 anos. Mas para muitos esse argumento não foi suficiente. Não estamos falando de escavações imprudentes, rebateu outro pesquisador. Estamos falando de uma exploração cuidadosamente controlada que poderia revelar o maior túmulo real dos Andes. Enquanto isso, a história ganhou vida própria online. Fóruns de teorias da conspiração, documentários e contas de redes sociais começaram a elaborar suas próprias interpretações. Alguns usuários afirmaram que as leituras metálicas eram prova de oferendas de ouro seladas após a queda do Império. Outros juraram que os Incas esconderam algo ainda mais significativo, registros de seu conhecimento astronômico ou artefatos de civilizações mais antigas que a deles. O mistério era perfeito demais. Cada foto da porta selada tornou-se um símbolo de segredo ancestral e contenção governamental. O turismo disparou da noite para o dia. Milhares de novos visitantes chegaram na esperança de vislumbrar a seção que, segundo rumores, escondia a Câmara. Guias locais relataram que os viajantes perguntavam mais sobre a Porta Proibida do que sobre o famoso Templo do Sol. O Ministério da Cultura do Peru, sobrecarregado pela atenção repentina, aumentou a segurança e restringiu ainda mais o acesso. Ironicamente, quanto mais tentavam proteger o local, mais as pessoas acreditavam que algo extraordinário estava sendo escondido. Instituições acadêmicas começaram a exigir transparência. Diversas universidades se ofereceram para financiar estudos não invasivos, propondo supervisão conjunta com o governo para garantir a preservação. Mas a burocracia agiu lentamente. Passaram-se meses e nenhuma escavação foi aprovada. Mesmo assim, persistiam os rumores de que uma investigação de acesso restrito já poderia estar em andamento, envolvendo especialistas peruanos e estrangeiros, obrigados a manter sigilo. Nada foi confirmado, mas o momento da divulgação de novos dados de radar só intensificou as especulações. Em seguida vieram as reações espirituais. Comunidades indígenas próximas a Cusco realizaram cerimônias de respeito pedindo aos espíritos da montanha que protegessem o que estava enterrado. Para eles, Machu Picchu não era apenas pedra, era uma entidade viva. Se os ancestrais o selaram, disse um ancião quechua, foi por um motivo. Algumas coisas devem permanecer adormecidas, mas outros discordaram. A história não deve permanecer enterrada, disse um arqueólogo. Chegou a hora de deixarmos a montanha falar. O debate continua oscilando entre reverência e curiosidade, entre ciência e fé. Uma coisa é certa, a descoberta sob Machu Picchu mudou para sempre a forma como o mundo vê o Império Inca. E, no entanto, aquilo que todos querem ver, o interior daquela câmara secreta, permanece trancado atrás da pedra, aguardando o dia em que a montanha finalmente permitirá que a verdade venha à tona. O mistério que perdura. Quando a poeira baixou e a agitação mundial deu lugar à expectativa, Machu Picchu retornou ao seu silêncio habitual.
Mas desta vez o silêncio era diferente, quase carregado, como se a própria montanha estivesse prendendo a respiração. Sob os terraços e templos, a câmara ainda dormia intocada e invisível, seus segredos selados por séculos de pedra e cerimônia. Para os arqueólogos, a descoberta representou tanto um triunfo quanto um tormento. Agora sabiam que algo extraordinário jazia abaixo da superfície, mas não conseguiam alcançá-lo. A permissão permanecia presa em uma teia de leis de patrimônio, debates culturais e hesitação política. A cada ano que passava, novas varreduras confirmavam a mesma coisa. A Câmara era real intencional e repleta de mistério. E é aí que a história se encontra, oscilando entre evidências e revelações. Os construtores de Machu Picchu compreendiam o tempo de uma maneira que poucas civilizações jamais compreenderam. Eles não construíram sua cidade para o presente, mas sim para a eternidade, para a montanha, para os deuses, para o mundo abaixo. Talvez tenham selado aquela porta sabendo que um dia, séculos depois, a humanidade a redescobriria, a contemplaria e se maravilharia. A questão permanece. Ela deveria ser aberta algum dia, revelar a Câmara, honraria os Incas ou os trairia. Ninguém sabe ao certo. O que sabemos é que Machu Picchu ainda guarda seu maior segredo enterrado sob as pedras em silêncio, aguardando o momento em que a humanidade demonstrar estar pronta para compreendê-lo. Mas, e se a Câmara selada sob Machu Picchu não for apenas um túmulo ou um cofre, mas algo muito mais antigo, algo que antecede até mesmo o Império Inca? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.